Neste momento nós vamos lá para, se você tem sua Bíblia, pode chegar para Josué, capítulo 8. Nós paramos no capítulo 8 de Josué. Na última mensagem em Josué falamos sobre o pecado de Acã. Israel foi batalhar com Ai e Deus não foi favorável para Israel, foi contra Israel. A Bíblia diz, a palavra lá no texto do capítulo 7, diz que a ira de Deus se acendeu contra o povo, contra toda a nação de Israel, e o motivo era o fato de que havia um pecado. E nós vimos no texto que o pecado era o pecado de Acã, porém toda a nação foi punida ou foi julgada, sofreu o dano, porque na investida contra Ai, nós temos Israel então perdendo a batalha, e 3.000 homens descem correndo de Ai, e 36 homens morrem, perdem a vida nessa batalha, e Israel então entra em desespero. Josué reúne a liderança, clama, ora, chora, busca a Deus, e Deus então fala com Josué, pede para ele parar de orar, e vamos agora resolver o problema. E nós vemos que o problema, nós perdemos a batalha quando não confessamos os pecados. Nós perdemos a batalha espiritual, e no caso, Israel perdeu aquela batalha por causa do pecado oculto, pecado escondido. E nós vimos a necessidade, então, de confessarmos os nossos pecados. Como povo de Deus, nós não podemos achar que dá para conviver com o pecado. Seja ele qual for a natureza do pecado, você deve confessar. Se é indiferença entre irmãos ou há diferença entre irmãos, se você tem algum problema com alguém na igreja, você deve confessar isso, você deve reconciliar-se com seu irmão. Como povo de Deus, nós devemos andar unidos. Como um exército na batalha, precisamos de unidade. E então, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E quanto mais próximos de Deus, a verdade é que vamos ser mais próximos uns dos outros. A unidade com Deus unifica a igreja. A igreja se torna um só corpo de fato. Não é um corpo esquartejado, onde cada um acha o que acha, quer o que quer, e há então divisão, facção. Não. A igreja é para ser um corpo unido, unificado em Deus e buscando cumprir os propósitos de Deus. E para isso deve haver então uma vida que realmente reflita a glória de Deus. E para refletir a glória de Deus, nós não podemos guardar pecados, nós não podemos ocultar ou achar como Acã que jamais vamos ser revelados, os nossos pecados vão ficar sempre ocultos, nós nunca vamos, a nossa máscara nunca vai cair. Vai, se você tem pecado que ainda não confessou, se tem algo que você precisa acertar, como eu disse, algum relacionamento quebrado, alguma falha de comunicação, algo que provocou uma indisposição, um julgamento errado contra um irmão, confesse, seja qual for a natureza do seu pecado, se é algo pessoal, é uma luta que você tem travado e constantemente tem caído, confesse, não desanime, não desista. Então o capítulo 7 encerra com Deus julgando o pecado. Lembra o que aconteceu com Acã e toda a sua família? Eles foram mortos, por causa do pecado, eles contaminaram todo o arraial. Por causa do pecado de Acã, 36 homens, soldados, pais de famílias, perderam a vida. E toda a família foi punida, junto até os bens que ele tinha, por estarem contaminados com o pecado. O que nós vemos é que provavelmente houve uma cumplicidade dos familiares. Ao saber do pecado de Acã, nós vemos no texto que o tesouro foi escondido embaixo da tenda. Então, possivelmente por essa cumplicidade, todos pagaram o preço. E não é a primeira vez na Bíblia que nós vemos que o pecado de cumplicidade também é punido. Lembra de Ananias e Safira? O marido e a mulher, o marido mentiu e depois morreu diante de Pedro, Deus eliminou ele por causa da mentira. Quando a mulher chegou e confirmou a mentira, ela também morreu, ela não revelou a verdade. Em Atos 5 nós temos essa história. Então nós vemos que Deus ele trata todo e qualquer pecado. Mesmo a cumplicidade, se você sabe de algo e você continua ocultando aquilo, vai chegar em você também, vai sobrar para você também. Então não é um bom negócio ser cúmplice, nem no mundo, é bom você ser cúmplice de nada que esteja sendo feito errado. Diante de Deus é pior ainda. Deus revela os seus pecados, Deus traz à tona e julga. Ele julgou toda a família de Acã, e Israel, uma vez
tendo resolvido os seus problemas, tendo o pecado confessado e julgado, no capítulo 8, nós vamos ter, então, um episódio onde podemos dizer que Israel vai ter um recomeço. A frustração, a decepção da batalha de Ai, a resolução com a confissão e o julgamento do pecado de Acã, e agora no capítulo 8, Deus age, volta a agir, ou volta o seu favor ao seu povo, né? E ele então dá um recomeço. Então o título da mensagem dessa manhã é O Recomeço. Deus dá para Israel a oportunidade de recomeçar sua campanha de vitória. Eles venceram Jericó e agora tiveram uma batalha perdida em Ai. Porém, o motivo nós vimos, o pecado foi confessado, foi resolvido. Agora Deus, ele abre portas para que Israel siga a sua campanha de vitórias, porque Josué é um livro onde revela que o exército de Israel tem uma campanha de vitórias e não só de baixas, como foi no caso de Ai. E alguém disse que errar é a oportunidade de começar de novo. Errar é a oportunidade de começar de novo, só que de maneira mais inteligente. Errar é humano, errar é natural até em certos momentos, né? Não é o que deve ser comum, mas todos aqui já erraram. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Mas todos cometemos erros, cometemos falhas, todos vamos em um momento da nossa vida ter uma baixa. Israel e Josué, na segunda batalha deles, eles tiveram uma baixa, um erro, uma falha, e eles erraram o alvo, pecaram. Porém, como essa frase afirma, nós podemos crer nisso e concordar com isso, que errar não é o fim de tudo. Errar é onde é o ponto do recomeço, né? Você erra e você pode então retornar e recomeçar de forma mais inteligente, porque você já sabe como você não deve fazer, ou o que você não deve fazer. Você já errou, você aprendeu com o erro, aí a verdade é que grandes vitórias são construídas em cima de grandes erros, grandes falhas. Nós aprendemos ou devemos aprender com os erros. Não é de ficar surpreso ou de achar que é o fim da vida falhar, mas é como João diz, né? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, ou todavia, mas se vocês pecarem, lembrem-se, nós temos um advogado, né? Que é o supremo advogado. Ele pode interceder por nós. Nós não devemos ficar caídos do nosso erro ou achando que foi o final, não vou ter outra oportunidade. Deus está pronto para nos perdoar, nos purificar e nos dar a oportunidade de um recomeço. Talvez você já cometeu um pecado grave na sua vida. Talvez você tenha convivido com um erro grande na sua vida. Mas se você confessar seus pecados, se você realmente permitir que Deus julgue o seu pecado, resolva o seu problema, Ele está pronto para te dar uma nova oportunidade, um recomeço, né? E Israel vai ter esse recomeço. Eles tiveram essa falha, essa grande decepção contra Ai, mas agora, após o problema ser resolvido, Deus age em favor do povo, Ele volta ao seu favor. A sua ira foi apaziguada e não está mais acesa contra o povo de Israel. Ela voltou para ser contra aqueles que não amam a Deus, que não servem a Deus, aqueles povos que habitam a terra de Canaã. Há povos os quais Israel está ali para julgar, está sendo usado como vara, o chicote de Deus, para corrigir essas nações, para julgar essas nações. Então, vamos ler os versos 1 e 2, e em seguida nós vamos continuar lendo, mas vamos ter uma palavra de oração após o verso 1 e 2. Diz assim: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás de Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, somente para que farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos, e o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Verso 1, disse o Senhor a Josué: Não temas. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso,
O Senhor julga o pecado, o Senhor é um Deus justo, mas o Senhor também é o Deus que revela toda a sua graça e a sua misericórdia em favor daqueles que têm confessado os seus pecados, em favor daqueles que têm agido, ó Deus, com sinceridade e honestidade diante do Senhor e diante uns dos outros, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor porque o seu amor, a sua misericórdia é visível, não só por meio do texto bíblico, mas também nós podemos perceber em nossas vidas, ó Pai, como o Senhor tem sido misericordioso conosco, em nos dar sempre uma nova oportunidade. Ao confessar os nossos pecados, o Senhor tem nos dado sempre uma nova chance para seguir servindo ao Senhor, para erguer a cabeça, ó Deus, e alcançar grandes vitórias na nossa vida espiritual. Abençoa essa igreja, ó Pai, abençoa cada irmão aqui presente esta manhã. Que nós possamos entender que a sua graça e a sua misericórdia está estendida a todos nós, ó Pai. Se há alguém, ó Deus, que tem talvez convivido com uma consciência pesada, cheia de culpa, que o Senhor possa estar trabalhando nesse coração, dando a paz e realmente que ela possa compreender que não há mais lugar para o temor, uma vez que houve o perdão do Senhor, uma vez que o Senhor julgou e perdoou os pecados. Não há mais lugar para temor, mas sim lugar para alegria e serviço, ó Pai, para conquista. E nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe esta manhã. Também pedimos pelos nossos filhos, Senhor, que o Senhor abençoe cada criança, que eles possam ouvir o Teu Evangelho e crer na Sua pessoa, crer no Seu Filho, ó Deus. Nós rogamos encarecidamente, baseados na graça e na misericórdia do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vemos que Deus começa então a falar com Josué, depois de todo aquele episódio triste. Eles estiveram no vale de Arcor para julgar o Acã e sua família. Vale de Arcor, lembra, o vale da desgraça, esse é o significado da palavra no hebraico, vale da perturbação ou da conturbação, vale da vergonha, e Israel foi julgado ali porque foi um momento triste. O povo de Israel passou por uma dificuldade e eles estavam agora sem, como Deus vai agir agora? Porém, já no verso 1, Deus chama o líder da nação e diz: não temas, já foi resolvido, o que nós temos agora adiante é, vamos avante, vamos vencer. E ele afirma a Josué, ele assevera, ele promete a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saquearei os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então nós temos, depois da grande tristeza, da grande decepção, Deus vindo em favor do seu povo, Deus vindo na direção do seu povo, e ele chama Josué e promete a vitória. Deus garante a Josué o seu favor, e nós sabemos que é Deus quem vai efetuar a vitória. Assim como foi em Jericó, o segredo da nação de Israel era o próprio Deus. Não era o fato de que eles tinham valentes guerreiros, ou porque eles tinham Josué, um grande estrategista, não. Era o fato de que eles tinham Deus. E na primeira batalha, onde Deus não estava com eles, o que aconteceu? Contra um exército pequeno, uma cidadezinha, né? E nós vamos ver no texto que toda a população de Ai provavelmente tinham 12 mil pessoas. Israel, com um exército de mais de 30 mil. É claro que na batalha de Ai ele mandou apenas 3 mil homens de guerra. E com certeza dentro da cidade havia um exército pequeno. Mas sem Deus, a derrota foi flagrante. Eles correram dos seus inimigos. Então o segredo de Israel em toda a sua campanha é o fato de que Deus está presente, está agindo em favor deles, está lutando com eles. Lembra da imagem que Josué, no capítulo 5, o próprio Deus aparece com uma espada nua para a batalha. O Senhor está no meio da guerra com eles. E quando ele se aparta do povo, a derrota. Isso é para nós também uma verdade, irmãos. Quando nós estamos longe de Deus, nós não temos condições de vencer nenhum inimigo. Se nós queremos vencer nossos inimigos, nós precisamos andar na presença de Deus, estar sempre na dependência dEle, não confiados na nossa carne ou no nosso poder, mas dependentes de Deus. Então, verso 1 e 2, nós vemos que Deus garante que não só vai dar a vitória, mas Ele vai efetuar a vitória a Israel. Versos 3 a 19, Deus vai
vai dar a estratégia para Josué, Deus vai mostrar para Josué como eles deveriam batalhar lá, e ele vai descrever como ocorreu. Nós vamos ler os versos 3 a 19 e vamos seguindo. Verso 3 diz assim: Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: Eis que vos poreis em emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem de diante de nós como antes. Assim fugiremos de diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos da cidade de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela, e foi Josué aquela noite até o meio do vale. Sucedeu que, vendo o rei de Ai, que ele e os homens da cidade se apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo. Até aqui, nós vemos então que a primeira estratégia lá com Jericó foi qual? Eles deveriam, junto com os sacerdotes, a arca, e em uma comitiva, rodear a cidade cada dia, fazer aquelas voltas, dar aquele contorno na cidade de Jericó, e durante 7 dias, e no 7º dia fariam isso 7 vezes, e na 7ª vez as trombetas iam soar, e o povo iria gritar com grande grito, e os muros então caíram. Agora a estratégia muda. Deus dá ordens a Josué que ele faça o que? Emboscada. Ou seja, ele arme o seu exército, em outras palavras, que ele faça uma armadilha. Ele planeja então essa armadilha, e ele mostra para Josué: olha, você vai colocar um exército, parte do seu exército atrás da cidade, com 5.000 homens você vai estar diante do exército de Ai, na frente da cidade, e ao lado da cidade, a noroeste, ele pede para colocar também uma guarda ali, porque havia um vizinho, e ele cita o nome Betel, que era aliado de Ai, e na batalha ele diz o nome, que Betel também se juntou a Ai para perseguir os 5.000 que estavam com Josué. E quando eles saem em perseguição, eles já têm ali
uma emboscada também, pronto para atacar essa comitiva de Betel. E quando tudo está montado, Josué então chega e se põe diante, ou se mostra diante do rei de Jericó. E o rei então apressadamente sai para atacar Israel. E nós, pelo contexto, você ouviu, eles caem na armadilha. Confiados na sua vitória, né, na outra vitória, eles falam, não, eles estão fugindo de novo. Josué age, né, como se tivesse perdido a batalha, ele corre com o seu exército. E é interessante que diz que Josué estava no meio do povo, no meio dos homens de guerra. O líder deve, né, estar à frente da batalha. É interessante essa chamada, essa exposição do líder. Deve não só falar de guerra, mas deve agir na guerra. E Josué está lá, ele está pronto para batalhar, um homem ousado, e quando Ai sai para atacar, eles fingem, né, estarem perdendo e correm para o deserto. Então Betel também se mostra na batalha, e nesse momento, quando todos pensam que é Josué que está comandando a coisa, Deus aparece a Josué e fala, agora, você tem uma lança na mão, estende a sua lança, porque eu tenho dado a vitória para vocês. E esse era o sinal com a lança, para que a emboscada atrás da cidade e ao lado da cidade se levantassem para emparelhar o exército inimigo, e então nós sabemos a vitória ocorresse. Então Josué, ele ouve a ordem de Deus, né? No verso 18 diz, então disse o Senhor a Josué, estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então neste momento ele estende a lança e o sinal é dado, e o exército de Israel se levanta, toma a cidade. Ele então também confronta ou ataca Betel, e Josué, que estava fugindo agora, o seu exército começa a avançar contra o inimigo. E versos 20 em diante vai nos mostrar que Ai é vencida, a sua aliada Betel também é destruída, e Deus cumpre a sua promessa. E além disso, além deles vencerem a guerra, agora Deus permite que Israel tome dos despojos, né, da riqueza que havia nessas cidades. Israel agora pode tomar para si. Lá em Jericó, ele permitiu? Não permitiu. Ele não deixou que Israel tomasse nada de valor, era tudo dele. Era como se fosse o dízimo de toda a campanha de Israel. As primícias da guerra seriam do Senhor. O que Acã fez foi tomar aquilo que era de Deus, e por isso ele roubou ao Senhor e foi punido por isso. Era maldito aquilo para Israel, mas era para se guardar na casa do tesouro. Prata, ouro, tudo que era precioso, Deus falou, isso é meu, não é para ninguém tomar. Acã se antecipou, o pecado fez com que Acã quisesse na hora errada. Agora Deus fala, vocês podem tomar tudo para si. E é interessante ver isso. Nós vamos ver mais na frente que o pecado, ele age assim, não é? Ele faz de nós imediatistas. Nós não podemos aguardar a bênção de Deus, nós queremos no nosso momento. Então o pecado, em vez de nos dar bênçãos, ele nos dá maldição. E foi o que Acã recebeu com toda a sua família por ser um imediatista. Ele não aguardou. Aqui em Ai e contra Betel, Deus fala, vocês podem tomar de tudo. Vamos ler o relato dos versos 20 em diante, diz assim, virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado e nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, e feriram de tal sorte, que nenhum deles sobreviveu, nem escapou, porque ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, aonde os tinham perseguido, e havendo todos caído ao fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram ao fio da espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. E os israelitas saquearam, entretanto, verso 27,
os israelitas saquearam. Entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e reduziu para sempre a um montão de ruínas, até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol. Por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Então nós temos aí o desfecho, né? a vitória consumada. Deus, ele garante, ele não só garante, mas ele efetua a obra. Deus dá a Josué uma estratégia, nós vimos dos versos 3 a 19, e essa estratégia é posta em ação. Eles obedecem em cada parte o plano de Deus, e o resultado é vitória certa. Ai é destruída junto com a sua aliada Betel, e Israel toma para si então os despojos, a riqueza desses povos. Irmãos, nós vemos que após a vitória ele toma o rei, né? E ele mata o rei, ele pendura o rei no madeiro, e a lei de Israel é que ao escurecer não podia ter ninguém pendurado no madeiro, então era para ser tirado, e eles removem o rei de Ai do madeiro. E mais tarde nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, e devido à lei de Israel ele é removido e tirado do madeiro. Ele foi tido como maldito, né, por nossa pecaminosidade. Então era a regra de Israel, a lei de Israel era que não podia haver nenhum morto depois ao escurecer, depois da sexta hora. Então nós temos aqui, irmãos, muitas verdades, muitos princípios, e eu quero ganhar tempo, correr, mas nós vemos que Israel, eles tiveram uma grande derrota, porém, ao confessar o seu pecado, ao reconciliar-se com Deus, Deus agora age em favor. O seu favor está à disposição de Israel, sua misericórdia, sua graça, o seu poder está a favor de Israel. Então, eles alcançam uma grande vitória, eles retomam, eles recomeçam com vitória, e eu creio que nós temos que aprender com isso. Como eu disse, erros são novas oportunidades. O erro não significa que tudo está acabado. Você vai falhar, mas você deve estar pronto para se corrigir, para confessar seu erro, para acertar seu erro e buscar o favor de Deus de novo, a presença de Deus, para que você possa ultrapassar o obstáculo ou os obstáculos. Nós vemos que Deus, ele age em favor de Israel. Nós vemos, irmãos, que o pecado, uma vez confessado, ele é perdoado por Deus, e Deus nos dá essa oportunidade de recomeçar. Talvez você tenha uma falha na sua vida, talvez você tenha algo a confessar, e você pensa, como é que vai ser? Confesse, não tenha medo de assumir o seu pecado. Homens na palavra de Deus cometeram erros terríveis, mas há exemplo como o de Davi, cometeu um grande pecado, ocultou o seu pecado por um grande tempo, 6 meses provavelmente. Ele se deitou com a mulher de um dos seus soldados, lembra? O pecado com Batseba, pecado terrível. Ele não só cometeu um pecado, além de adulterar, ele planejou, maquinou a maneira como iria eliminar o esposo dela. Ele colocou o homem na linha de batalha, né, na frente de batalha, para que o homem pudesse ser morto. E junto com ele, com esse álibi, ele procurou montar também, não só foi Urias que morreu, outros homens morreram na frente da batalha, porque Urias tinha que morrer junto. Não foi só uma vida que a ação de Davi tirou, né? Mas várias. Davi, ele agiu terrivelmente contra o Senhor. Mas esse homem, quando confrontado, quando ele é despertado para o seu erro, quando Deus mostra, olha, você pecou, ele assume o pecado. Ele não está ligando para qual vai ser a consequência, mas ele admite o pecado diante de Deus. Ele confessa todo o seu pecado. E no Salmo 51 você vai ver a confissão de Davi, como ela é completa. Se você tem um pecado grave na sua vida, e você está, mas será que eu devo? Você deve confessar. Não fique pensando no que vai ser. Deus vai agir em seu favor. Deus vai te perdoar. E Deus vai te dar a possibilidade de um novo recomeço. Deus tem se mostrado misericordioso em toda a história. Não é à toa que nós estamos aqui hoje,
porque Ele tem nos dado a oportunidade para recomeçar. Portanto, o erro, ele é uma oportunidade de recomeço. Deus nos dá essa possibilidade. Confesse. Você tem a oportunidade de recomeçar e de forma mais inteligente. Talvez você fez errado no passado, confessou, e Deus está te dando agora a oportunidade de fazer da forma correta. Ser um exemplo, ser um modelo. Nós vemos o próprio Davi sendo um modelo hoje. O que ele fez foi horrível, mas a sua postura diante do seu erro foi exemplar. O apóstolo Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores, eu persegui a igreja de Deus, mas depois de ser perdoado, ele se tornou o ícone para todo cristão que quer fazer a vontade de Deus. Mas devemos confessar, assumir nossas falhas e entender que Deus vai dar sim a oportunidade. Talvez você já confessou o seu pecado e você está achando: será que vai ser a mesma coisa? Será melhor. Olha, Israel teve uma grande derrota, mas após confessar o seu pecado e Deus perdoar o seu pecado, olha a grande vitória que eles alcançaram. A sua vida tem que ser melhor, muito melhor do que era no passado antes do erro, porque agora você está sabendo como agir, fortalecido, você está na presença de Deus. Não tem desculpa para viver uma vida: mas um dia aconteceu isso e nunca mais eu fui o mesmo. Você deve sim ser melhor do que você era. Mas alguns usam essa expressão como: eu sempre vou ser um crentinho ralé, né? Não, uma vez que você é perdoado, o seu pecado é perdoado e tratado, Deus quer te usar de forma maior ainda. Você não pode ficar prostrado achando: agora nunca mais vai ser normal, nunca mais eu vou poder crescer. Pelo contrário, é aí que você vai crescer, porque aquilo que te atrapalha no crescimento está sendo removido de você. Deus removeu o pecado de Israel e agora deu uma grande vitória a eles. Ele fala para Josué: não temas, você está com temor, está com dúvidas, mas eu agora estou com vocês de novo. E quando o nosso pecado é perdoado, a graça maior de todas é que nós estamos de volta, íntimos, na presença de Deus. Irmãos, um homem, uma mulher que anda com Deus vai ser vitorioso, vai ter grandes vitórias na sua carreira cristã. Uma igreja que está na presença de Deus, andando intimamente com Deus, vai fazer grandes coisas para Deus, vai conquistar vitória sim. E nós temos que olhar para essa história como um estímulo, para que os nossos pecados não fiquem ocultos, mas sejam confessados. Confesse seus pecados, para que Deus possa usar você. Não tenta, nós tentamos expor para os outros que nós somos infalíveis. Ninguém erra, ninguém se arrepende. Nós vivemos em um dia onde há secura nos olhos, Ninguém chora pelo seu pecado, ninguém faz nada de errado, está todo mundo perfeito na presença de Deus, o que é uma grande mentira. Nós pecamos e nós estamos tão endurecidos que nós nem temos condições de reconhecer o nosso pecado, nossa consciência nem pesa. Mas irmãos, a palavra de Deus vem para quebrar o coração endurecido, vem para trazer realmente lágrimas. Nós temos que chorar pelo nosso pecado. Eu não estou dizendo para você vir à frente e chorar diante do povo. Se você quer, tudo bem, pode chorar, é aceitável. Mas mais do que na frente dos outros, para os outros verem, você deve chorar diante de Deus, na sua casa, no seu local secreto de oração. Você deve se dispor diante de Deus de forma humilde e lamentar o seu pecado diariamente. Ele quer te usar, mas você precisa confessar, você precisa chorar os seus pecados. Nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres que entendam que o pecado é algo que vai contra Deus, que ofende a Deus, que deixa a Deus com a sua ira acesa. E por isso nós temos que tirar o pecado da nossa vida. Confesse seu pecado, chore por causa do seu pecado, mas entenda, uma vez que você pecou, você tem a oportunidade de recomeçar, de confessar seu pecado e ter um início de glória, um recomeço na presença de Deus. A segunda lição que podemos tirar desse texto, irmãos, é que Deus, além de perdoar e ser misericordioso com os nossos erros, Ele age de formas diversas para solucionar os nossos problemas, para nos dar a vitória. Na primeira batalha Ele agiu de uma forma, até mesmo nós podemos dizer, ilógica. Para guerrear, para vencer Jericó, o povo não teve que fazer emboscada ou preparar armas, não. Eles só tiveram que dar aquelas 7 voltas e no último dia mais 7 voltas e gritar, e os muros caíram. O povo já estava lá dentro morrendo de medo, com o coração como água, derretido,
estavam sem forças para a batalha e eles entraram e venceram. Contra Ai, Deus dá uma nova estratégia. Deus fala, não, aqui vocês vão ter que usar a capacidade de vocês. Para resolver esse problema, vocês vão ter que trabalhar. Então, monta uma emboscada atrás, uma do lado, e Josué à frente com mais uma turma. Vocês vão ter que pôr a mão na massa. E eu creio que Deus faz isso de propósito. Deus, ele age de formas diferentes, ou age em nosso favor para solucionar os nossos problemas de diversas maneiras, para que nós não venhamos nos apoiar na nossa experiência. Muitas vezes nós resolvemos um problema e falamos, aqui nesse problema vai ser do mesmo jeito. Eu já tenho competência, né? Sozinho eu resolvo, porque na última foi fichinha. Na última vez, não, Deus age de forma diferente, porque Ele quer que nós aprendamos a confiar nele. E agora Israel não estava mais só tendo que cumprir as regrinhas das 7 voltinhas, né? Não, eles tinham que estar prontos para a guerra. E Deus deu uma nova estratégia, uma estratégia diferente, para que eles não se baseassem na experiência. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que quem confiou na experiência, o que ocorreu? Quando Ai viu Josué correndo com seus 5.000 homens, o que eles falaram? Ganhamos, já era. Vamos sair atrás desse povo, porque da primeira vez nós já passamos eles na espada. Então sai todo mundo achando, né, autoconfiante, nossa experiência foi boa, então a segunda vai ser fichinha. E quando ele sai, está uma emboscada armada e todo mundo se mostra e aí não tem mais chance de fugir para lugar nenhum. O texto diz que ninguém escapou, tanto no deserto quanto na cidade, nenhum ficou vivo para contar a história, nem mesmo o rei. Então, é um pecado, é uma falha ser autoconfiante. Nós devemos aprender a descansar no plano de Deus, a buscar a direção de Deus. Ele é quem vai nos dar a maneira correta. Talvez você ache que resolver os problemas do seu jeito, né, ou da forma que você tem agido, chegou uma experiência, um problema, como eu fiz na outra. Não, Deus às vezes vai colocar você em situações onde você tem que buscar a direção dele, buscar realmente a forma nele para você agir. Deus vai pôr talvez você para reconhecer algo, para fazer algo que você não está acostumado. Talvez você vai ter que chegar lá e pedir perdão. Você acha que você tem a razão, mas Deus fala, não, você tem que pedir perdão. Deus vai trabalhar na sua vida, no seu coração, para que você haja de uma forma, você vai até falar, mas será, Senhor, é assim? Eu vou ter que pôr a mão na massa? Na outra vez foi tão mais fácil. Deus age de formas diversas, para que você não se apoie na sua experiência, mas na forma, no plano, na graça dele, no poder dele. Aprenda a depender de Deus, e não a depender da sua experiência. Irmãos, quantas vezes em nossas famílias, em nosso relacionamento, nós estamos tão apoiados na nossa experiência que nós prejulgamos pessoas e situações, dentro do lar, fora do lar. Fulano, uma vez aconteceu isso, eu nem vou, porque fulano vai fazer, o mesmo filme, eu já vi esse filme antes, né? Não, você não pode fazer isso. Você não pode julgar uma situação com base em outra. Você deve aguardar em Deus, ou buscar passar por aquela situação com a direção de Deus, e não baseado na sua confiança. Talvez Deus vai pôr você para se humilhar, para você sofrer ali, e você vai ter que aprender, vai ter que sofrer, porque Deus quer que você aprenda uma lição ali, você se humilhe. Então Deus age de forma diferente, para que a nossa fé nele seja aprofundada. Então Israel tem que confiar em Deus e entrar na batalha. Devemos saber que Deus pode agir de formas diversas para resolver nossos problemas. Temos que aguardar e confiar não em nós mesmos, não em nós mesmos e em nossas experiências, mas confiar somente em Deus. É essa a disposição do servo de Deus, estar confiante nele em toda e qualquer situação. A terceira lição: na batalha deve haver estratégia. Irmãos, a carreira cristã, assim como a conquista de Israel, é uma jornada de batalhas, de luta, de guerra. E na carreira cristã deve haver estratégia. Deus dá para Israel um plano, uma estratégia, como eles vão vencer a batalha. Eles não vão só chegar lá como um bando e vão esperar o que acontece. Eles têm uma linha, uma direção. Deus se apresenta a Josué e dá direção a Josué. E Josué direciona o povo. Não é diferente na igreja de Deus. A obra de Deus, o exército de hoje, luta uma batalha espiritual, não é uma guerra de carne e sangue, né? Não lutamos contra pessoas de carne e sangue, mas contra as hostes celestiais, contra os inimigos espirituais. Mas mesmo nessa batalha deve haver estratégia,
Deve haver planejamento. E eu creio que por falta dessa estratégia, desse planejamento, muitos crentes e muitas igrejas têm sofrido grandes derrotas. Têm olhado para o cenário e falado, será que vale a pena? Não, nada de novo acontece, não temos vitória alguma, é só frustração e desespero. Porque falta direção, falta liderança, falta estratégia. Deus, através de Josué, dá a estratégia. E hoje, irmãos, eu creio que se você como pai de família, se você como pastor, nós como liderança da igreja, queremos alcançar vitórias em nossa carreira cristã, devemos ter planos, devemos ter estratégia. Porém, a melhor estratégia não é a que eu confecciono. A melhor estratégia é aquela que é dada por Deus, por meio da sua palavra, por meio de oração. Por isso eu creio, irmãos, que nós devemos olhar para esse texto e entender que há uma urgência, uma chamada urgente hoje, para que homens de Deus, mulheres de Deus, aqueles que estão na liderança, estejam buscando a estratégia perfeita, que vem da mão de Deus, que vem da palavra de Deus, que vem por meio de oração, para que o nosso exército avance coordenadamente para a vitória, e não somente seja um bando, né? Se acontecer, aconteceu, se tiver salvação, amém, se não, estamos contentes do mesmo jeito, ou frustrados do mesmo jeito, não. Nós temos que ter um alvo, temos que ter um plano, uma linha para ir progressivamente e não ficar estagnado esperando o que vai acontecer. Muitos crentes têm vivido vidas medíocres porque eles não planejam nada. Pais de família têm visto suas famílias se destruírem ou se desfazerem porque nunca sentaram para orar, para planejar, até mesmo na educação dos seus filhos. Como é que eu vou inculcar na cabeça do meu filho a palavra de Deus? Nunca pensaram nisso. Falta de estratégia, falta de planejamento, falta de preocupação. Eles acham que o pastor ou a professora da classe ou alguém, um anjo vai aparecer e vai fazer o meu filho um salvo, um homem perfeito. Minha filha vai ser uma mulher de Deus. Se você não se preocupar, se você como uma mulher de Deus, um homem de Deus, não orar, não buscar em Deus direção para planejar a forma que você vai educar o seu filho, a maneira qual é a estratégia que você vai usar para inculcar a palavra na cabeça dele, olha, está fadado ao fracasso, ao desespero, a sentar e chorar talvez do lado do túmulo do seu filho, porque você não foi um pai, uma mãe apta, planejando, buscando a estratégia, orando, intercedendo. E se nós queremos como igreja ver filhos, homens e mulheres que amam a Deus e estão servindo a Deus, nós temos que buscar o plano, nós temos que ter uma estratégia, nós devemos melhorar a nossa forma de agir, cada dia, dentro da família, dentro da igreja. Não podemos achar que a igreja é um bando, um exército que vai de qualquer forma. É como o rio, né? Aonde a água for, ela foi. Onde o curso dela deu, não. Nós queremos a glória de Deus sendo manifestada por meio desta igreja, por meio da minha família. E para isso nós temos que sim buscar de Deus a estratégia. Qual é a estratégia? Por meio da oração. Não podemos ficar passivos, omissos, somente assistindo à desgraça da família, à desgraça da igreja, à destruição de tudo. Não. Nós vivemos em um dia que é urgente, irmãos, que pais, mães, crentes se coloquem de joelhos, buscando qual é a direção, Senhor, qual é a forma melhor para educar meu filho, qual é a forma melhor para fazer com que a igreja cresça. Nós devemos estar firmes, prontos para a batalha, e não achando que alguém vai fazer, eu não fiz, mas alguém vai fazer, e ir passando para o outro. Você é responsável, como soldado que está arregimentado, chamado por Deus, vocacionado por Ele, você tem parte nessa busca pela melhor estratégia. Você deve orar, você deve buscar na palavra de Deus, você deve estar pronto para ser usado por Deus. E nós vemos então que o povo de Deus, se quer avançar na guerra, ele deve ser um povo que tem sim uma estratégia, um planejamento. Sabemos, irmãos, que planejar não é tudo. O plano certo é aquele que vem de Deus, mas o nosso papel é sentar e meditar e buscar de Deus qual é o plano. Ele vai dar, ele vai mostrar, como mostrou para Josué, vai mostrar para nós qual é a melhor maneira de se postar, de se conduzir dentro do nosso lar, diante dos nossos filhos, diante do nosso Senhor, do nosso patrão. Ele vai mostrar para nós qual é a melhor forma de lidar, qual é a melhor forma de agir para vencer as batalhas. Nós vemos que Israel obedeceu a estratégia de Deus
e com isso eles avançaram com vitória. A obediência ao plano de Deus leva à vitória certa. Essa é uma outra lição que nós vemos. Nós temos muitas vezes crentes que não querem obedecer o plano de Deus. Nós temos crentes que não estão prontos para obedecer aquilo que eles têm aprendido. Princípios de santidade, princípios de pureza, princípio de conduta. Eles querem fazer o que eles querem agir como o mundo age, querem se parecer cada vez mais com o mundo e com isso, derrota. Com isso, a falta do sucesso, né? E aí vem a frustração, a decepção, e muitos acabam abandonando a fé, porque não vem não tem um horizonte, não tem um norte. Eles estão perdidos na batalha, se parecem mais com o inimigo do que com o povo de Deus. Não querem obedecer a palavra de Deus. Acham que podem viver com um pé no mundo e um pé na igreja, né? O Raimundo. Não dá. Ou você serve a Deus, você fala, eu vou cumprir, eu vou obedecer, ou você então vai ter uma vida de fracasso. Você não é um e nem é outro. Deus não quer um povo assim, um povo misto. Ele quer um povo singular, um povo exclusivo, santo, separado, no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de se vestir. Irmãos, que luta tem sido travada com a questão de vestimenta, entre homens e mulheres. Nós temos que parar para pensar qual é o nosso padrão, irmãos. Irmãs, qual é o seu padrão? É o padrão da modéstia, da santidade de Deus, ou da sem vergonhice do mundo? Você tem que parar para meditar nisso. Você quer espelhar a quem? A artista que você vê e você acha graciosa, porém se parece com uma mulher da vida? Ou você quer realmente ser uma mulher santa, que glorifica a Deus, e que está sendo o reflexo da glória e da santidade da igreja de Deus, uma noiva pura, santa e sem mácula? Qual é o estilo que você quer ter? Não dá para ser misto, se ataviar com a parte de cima com a igreja e a de baixo que é do mundo, não dá. Ou o contrário, não, a de baixo é a parte da igreja e a de cima é do mundo. Deus quer um povo exclusivamente seu. Não tem o que decidir. Se você é salvo em Jesus Cristo, se você ama a Deus, se você fala, pastor, eu sou servo de Deus, o padrão seu tem que ser o da modéstia. Você tem que cuidar do seu corpo. Você deve ocultar aquilo que não deve ser visto, tanto para homens quanto para mulheres. E hoje tem sido uma batalha que eu não entendo o porquê da batalha. Se você é um crente em Jesus Cristo, não tem dificuldade nisso. Ou você é de Deus e anda como alguém que de fato é de Deus, e se atavia com os modos corretos, ou então você escamba e vai para o mundo. É simples, mas há uma coisa, uma luta, Irmãos, defina qual é o seu padrão. Não fique na dúvida. A pior coisa é alguém com dúvida. Se você não decide, alguém vai decidir por você. E sabe o que vai acontecer? O mundo vai decidir por você. Você está comendo na mão do mundo, e por isso você se parece com o mundo. Na sua forma de falar, na sua forma de vestir, na sua forma de querer construir a sua vida. O mundo pensa em poder, prazer e prosperidade. Nós temos crentes que estão preocupados com prazer, poder e prosperidade. Eu quero luxo, eu quero isso, mas eu não estou pronto para me sacrificar, para glorificar a Deus. Eu não estou pronto para fazer algo que realmente vou sofrer na carne, né? Não, eu quero prazer, eu quero ser próspero, mas oferecer, dar de mim, não. Mas nós estamos na mesma página que o mundo muitas vezes. Nós temos uma igreja que precisa decidir. É povo de Deus? Então vamos fazer o que Deus pede. Não vamos ter dúvida em obedecer a palavra dele, porque ao obedecer a palavra dele, a vitória é certa. Você não vai ter que ficar chorando as pitangas diante da derrota. Você vai avante. Israel obedeceu e foi vitoriosa. Paulo, em Romanos 8:37, se você ler o capítulo 8, você vai ver que ele vem falando uma série de desgostos, né? Uma série de situações difíceis que ele pode enfrentar, nós podemos enfrentar. Porém, no verso de 37 ele diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós, irmãos, ao decidirmos fazer o que Deus pede, podemos sim entrar em situações difíceis, em emboscadas que o mundo nos coloca. Porém, se nós estamos obedientes a Cristo, nós vamos ser mais do que vencedores, mesmo em qualquer situação que você se encontre. Você fala, aqui não dá. Vai dar, porque Ele venceu tudo por nós. Não há nada que pode nos separar do seu amor. Nada pode ser contra aqueles que estão em Cristo.
Então nós temos que ficar firmes e ir avante para a glória do Senhor, estar realmente obedientes à palavra dele, porque ao obedecer nós vamos ser sim mais do que vencedores, e já somos porque temos nos submetido ao seu senhorio. A Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo, ou está salvo. Todo aquele que confessa a Cristo como seu Senhor, se submete a Ele, tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado, vai ser derrota para a vida eterna. Então, se você já é salvo, submeta-se a Cristo, conforme-se com Cristo, em sua santidade, em sua glória. E por último, irmãos, para fechar o nosso tempo, tem muito mais, mas nós vemos nesse texto, como eu já disse, o pecado, ele vem para nos roubar as bênçãos de Deus. Nós vimos que lá em capítulo 7, Deus proibiu o povo de tomar os despojos, aquilo que era prata, ouro e coisas preciosas, era para entrar na casa do tesouro, eram as primícias da guerra sendo entregues ao Senhor. Acã tomou do que não era devido, ele foi tido como maldito e colocou todo Israel numa situação difícil, sofreram por causa do pecado de Acã. Acã diz no texto que ele viu, cobiçou, tomou para si e depois ele escondeu, ele quis, pegou e escondeu, mas ele foi desmascarado. E o pecado roubou de Acã o privilégio que Israel tem agora em Ai, a bênção. Eles foram abençoados por Deus e falou: vocês podem pegar tudo para vocês, eu não quero nada, tomem todos os despojos, toda a riqueza, todo o gado é para vocês. O pecado, ele age dessa forma, ele oferece para você algo, olha, é maravilhoso, mas o final do pecado é morte, o final do pecado é vergonha, o final do pecado é desgraça. Não tem jeito, esse é o resultado do pecado, é lá no Antigo Testamento e é hoje. Irmãos, há uma batalha sendo travada hoje. O pecado, como nosso adversário, ele tenta fazer de você alguém que precisa ter tudo o que você quer agora. Isso é nos relacionamentos. Nós podemos olhar para jovens que estão em relacionamentos no geral, namorados, noivos. O pecado fala: olha, experimenta o sexo antes do casamento, é bom, não vai acontecer nada, aproveita, olha, o mundo aproveita, faça com segurança, aproveita. Mas o pecado fala isso, mas ele não fala do castigo mais tarde, do que pode acontecer lá na frente. Ele só apresenta um prazer imediato, e muitos fazem o quê? É agora, E aí o condenado vai e acaba com a vida, aí ela vai e acaba com a sua vida. A vergonha, talvez a morte, um aborto, destrói a própria vida. O pecado, ele é traiçoeiro, ele apresenta algo: olha, você pode ter antes que todo mundo, mas ele não fala o que vai acontecer depois. E aí é onde o crente ou o homem acaba caindo, ele cai nessa tentação. E o meu apelo a vocês, jovens, tome cuidado, no seu relacionamento seja puro, seja santo. O mundo lá fora está falando coisas. Ontem estava no mercado com os jovens e estava tocando uma música terrível, sugerindo coisas, irmãos, que nós não falamos, é terrível. Você fica, como o mercado permite tocar um negócio desse? Se você para ouvir, você fica aterrorizado, sugerindo para o jovem coisas absurdas. Você tem essa música funk, e muitas vezes isso fica martelando, e jovem, não é a regra, não é o correto, Deus não se agrada disso. Se você seguir esses conselhos, que é transmitido por meio de música, por meio de amigos, por meio de comportamentos, você fala: mas não vai dar nada, a minha experiência é que eu sou forte. Lembra, não confie na sua experiência, confie em Deus, seja puro, mantenha um padrão alto de pureza na sua relação, no seu relacionamento. Isso acontece também, o pecado se apresenta de forma traiçoeira. Ele fala: olha, você quer ser rico, você quer prazer, poder e luxo? Você pode, sempre aparece no seu serviço um esquema bom, como a gente tem ouvido. Aparece uma maneira: você quer um pouquinho mais de dinheiro? Tem um jeitinho facinho de você ganhar mais. Então o pecado apresenta para você: olha, você pode fazer isso e você vai ser beneficiado, você vai enriquecer rapidamente. Mas o pecado não fala que se é por meio de corrupção, a vergonha chega. E nós temos vivido em um país que a vergonha tem chegado a muitos. Lá atrás, é um jeito fácil de ganhar dinheiro, Vou desviar, vou roubar, vou corromper, porém a casa de muitos tem caído. Estão presos, não pode gastar o dinheiro, estão caindo em depressão, que aí todo mundo cai em depressão.
Eles entram lá e caem em depressão, emagrece, fica fraco. Mas lá atrás, opa, a oportunidade boa. Mas o pecado não apresenta as consequências. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com esse pecado, com o pecado. Você deve ter cautela ao achar que você pode estar antecipando algo e vai ser bom. Não. O que é bom é quando é na plena vontade de Deus, na perfeita vontade de Deus. Sexo é ótimo dentro do casamento instituído, o relacionamento que foi colocado por Deus. Jovens, se vocês querem ter esse prazer, esse privilégio, aguarde, não antecipe, não se provoque, não fique ali, né, querendo, se abrasando, né? Tinha um pastor que falava que é muito melhor casar do que viver abraçando, né? E é verdade. Fica se abraçando, dá brecha. Toma cuidado, toma muito cuidado para não se abrasar e acabar se queimando. Deus tem advertido hoje, e eu creio que a palavra de Deus tem sido posta para